Fala galera, o vídeo de hoje se chama Gestão a Portas Abertas. E para falar a verdade, eu tava fechar, ou melhor, abrir a porta aqui de trás, porque essa é a minha filosofia de trabalho. Na minha primeira experiência profissional em São Sebastião do Caí e na segunda na cidade da Feliz, eu percebi a grande diferença entre lideranças que mantinham suas portas abertas e suas portas fechadas. E à primeira vista parece um gesto muito simples, mas ele acaba representando muito da postura do líder com os subordinados, ou do colega de trabalho que tem mais poder com os colaboradores. E é aquela história do poder do hábito, ou das estratégias de produtividade que estão ligadas a reduzir a resistência para que as situações ocorram. Por exemplo, se eu quero acessar menos o celular, pega o celular e deixa ele dentro da mochila, ao invés de deixar ele em cima da mesa. Engraçado aqui, estou gravando de uma maneira um pouco atabalhoada, improvisada, porque estou em Caxias e decidi gravar esse vídeo. E a pequena resistência que é trazida por uma porta fechada, ela acaba significando uma grande resistência, especialmente para quem vai abrir, e especialmente se é um subordinado hierárquico. Em um ambiente em que esse distanciamento já é grande, qualquer pequeno gesto pode significar uma resistência ainda maior. E por sempre manter as portas abertas, e como consequência estar tomando café com os colegas de trabalho, receber eles, conversar quando se aproximavam do batalhão, facilitou em muito a recepção de informações úteis ao deslinde do próprio trabalho. Claro, vai ter um outro vídeo que eu vou falar sobre as reuniões Scrum e como elas permitiam que todos se comunicassem, mesmo que elas não tenham atingido um estado de perfeição. E manter as portas abertas, e digo mais, além disso, poder estar trabalhando com as pessoas na mesma sala, foi um passo além que eu dei na Cidade da Feliz. Quando eu fui transferido para a Cidade da Feliz, chamada da Feliz, porque se tu diz Cidade de Feliz, às vezes a expressão vai parecer infeliz. É uma característica da cultura local. A Cidade da Feliz, ela tem colonização alemã. E quando eu me mudei para lá, a primeira coisa que me apresentaram foi: comandante, isso aqui é a sua sala. E, poderia ter uma sala particular. Eu lembro até que era uma sala que tinha uma mesa para reuniões, para me reunir com as autoridades, uma escrivaninha só minha, um armário só meu. E na prática, levando em conta as circunstâncias, aquela sala eu acabei transformando ela em sala de audiência para quem precisasse, e até algum depósito para algum material do ProERD, por exemplo, para facilitar a funcionalidade e o trabalho do batalhão no dia a dia. O ProERD é um projeto ligado à educação nas escolas para reduzir o uso de drogas e violência. Então, às vezes, os instrutores vão colocar cartazes, mimos que recebem. E ao trabalhar no mesmo local que outros 3 ou 4 militares, querendo ou não, eu estava sempre de ouvido atento a todas as demandas que nos chegavam. Estava ali de igual para igual com eles, e isso facilitou muito a minha relação com os colaboradores. Porque eu até estava ouvindo um colega falar sobre home office, e ele comentava que o problema do home office é que toda vez que se vai ter algum contato com um colega de trabalho, esse contato vai estar ligado ao trabalho. Dificilmente tu forma uma turma da galhofa se tu está à distância. Tu vai conversar com um colega sobre alguma questão específica e o ciclo de uma proximidade maior, uma cultura do ambiente organizacional, ele fica muito profissional. Enquanto que estar numa sala separada também se assemelha bastante a isso. Quando eu vou sair da minha sala, ou se eu deixo a porta fechada especialmente, toda vez que alguém vai entrar lá tem que ter algum motivo. Então essa é a primeira resistência gerada pela porta fechada. As pessoas só vão ingressar se tiver algum motivo relevante. Senão, tem que bater na porta, permissão. Já gera uma resistência maior. E quando se está na mesma sala,
assuntos mais banais acabam ingressando, sendo trazidos à baila. E no último estágio, trabalhando em Porto Alegre, no último estágio dos problemas trazidos por dividir sala e por manter as portas abertas, em Porto Alegre, logicamente, a demanda de uma sessão de justiça e disciplina ela acaba sendo um pouco maior, porque tem mais pessoas trabalhando. Na cidade da Feliz, todas as divisões de trabalho acabavam integrando a mesma sala. Eu optei por não estar só na minha. Mas na cidade de Porto Alegre, eu trabalhei numa sessão de justiça e disciplina. E ali aconteciam as audiências, por falta de espaço físico. Militares ingressavam diariamente ali para preencher um livro de presença. E o problema acabou sendo o barulho. Assim como na cidade da Feliz também. Eu comecei a perceber que abdicar de uma sala, como consequência, trazia também alguns prejuízos de ordem pessoal, como o barulho. E aí, tem como a gente contornar isso? Na cidade da Feliz eu já comecei a pensar num fone de ouvido com redução de ruído. Os fones da Apple e também da Samsung, mais top de linha, na faixa dos 600, 700 reais, eles têm a função redução de ruído, que permite, quando o ambiente está barulhento e a pessoa precisa se concentrar, por exemplo, para fazer um inquérito policial militar, coloca o fone, ativa a função. E até por questões financeiras acabei não comprando esse fone. Só que muitas vezes só o fone não é suficiente. Quando eu ainda estou trabalhando em Porto Alegre, eu coloquei até um fone de ouvido que era maior, para mostrar para as pessoas que eu estava com fone de ouvido. E assim, quando entravam e pela tradição militar pediam permissão, eu não parecia grosso de que não queria autorizar a entrada deles, mas que estava com um fone, logo não ouvia, e não precisava me desconectar do meu inquérito policial militar, que é uma função que demanda muita atenção, uma solução jurídica de direito militar. E ainda assim, eu percebia que os militares pediam permissão para entrar, claro, muito doutrinados, muito... como que é a expressão? Muito obedientes às regras. E a solução que eu acabei encontrando, até vou tentar tirar uma foto e colocar nos grupos de estudo, foi colocar 2 cartazes. O primeiro deles é, por favor, manter o silêncio no ambiente. A palavra, por favor, dando um tom já mais educado. E a outra era, entre sem pedir licença ou permissão. Não de modo a ser um iconoclasta com as tradições, mas permitir que não só eu, mas que outros militares daquela sessão pudessem se concentrar com mais facilidade e com menos interrupções. E essa alternativa dos cartazes na porta ajudaram bastante. E, curiosamente, a porta da sessão de justiça ela fica fechada. Mas porque tem um mecanismo que faz com que ela fique fechada sempre, localizado na parte de cima. É uma espécie de alavanca que sempre acaba fechando a porta. Afinal, as próprias sessões de justiça, há alguns batalhões que eu noto que ficam afastadas das demais sessões, justamente por essa necessidade de concentração maior e pelo afastamento, às vezes, que tem que ser dado quando ocorre uma audiência, em que é necessário um sigilo, então manter a porta fechada. O vídeo de hoje, então, buscou sumarizar isso. Na medida do possível, se não for trazer prejuízo, sem dúvidas. Na liderança, eu notei que manter a porta aberta me permitiu interagir mais com o efetivo, fazer com que as pessoas se sentissem mais à vontade e permitiu um ambiente de trabalho mais alegre, o que nos torna mais produtivos. Quando essas facilidades acabam dando lugar também a alguns problemas como barulho, é fácil escapar, é fácil driblar essas adversidades. Basta colocar um fone de ouvido ou até simples cartazes para deixar o ambiente mais saudável. Pessoal, se gostaram desse tipo de conteúdo, eu agradeceria se curtissem, se compartilhassem com um colega. Eu sou militar, exercendo função de liderança há aproximadamente 1 ano e meio. E é muito bacana poder compartilhar esse tipo de crescimento de uma maneira como esse vlog aqui, descontraída. E foi justamente esse jeito de trabalhar que me permitiu me aproximar dos meus colegas de trabalho. Até nos próximos vídeos eu também pretendo dizer qual é o tipo de liderança que eu tento exercer no dia a dia. Se é uma liderança que busca estar mais ligada à confiança nos colegas ou uma mais hierarquizada. E gostaria se vocês comentassem também que tipo de conteúdo que gostariam de ver por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.